Boa noite. Vamos dar prosseguimento ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez, em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido amigo, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 1º das causas primárias e no capítulo 1, Deus. Nós já alcançamos na semana anterior a pergunta número 13, e como diz Haroldo Dutra Dias, que é o número da sorte dos espíritas, porque é o número da pergunta que fala dos atributos da divindade, ou seja, é a pergunta que vai fazer com que nós possamos entender melhor Deus, o divino. E isso é muito importante, porque a partir do nosso entendimento de Deus, do divino, é fundamental no nosso relacionamento com a vida, vai influenciar nas nossas relações, nas nossas escolhas, na forma como lidamos com a religiosidade. Por isso que é importante nós sempre voltarmos à pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem a Kardec sobre os atributos da divindade. E hoje, como nós sabemos que o Livro dos Espíritos, ele trata da parte geral, e cada parte ou cada livro, nós estamos no livro 1º das causas primárias, ele foi desdobrado em outro livro para explicar de uma forma mais clara, trazendo maiores explicações daquilo que foi trazido de uma forma geral no Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos trabalhar com a Gênese, que é o livro que vai dar o desdobramento, as explicações dessa parte primeira das causas primeiras. E o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, Deus, vai estar no capítulo 2 da Gênese. E hoje nós vamos voltar à pergunta número 13, mas através das explicações da Gênese. Então vamos lá? Nós vimos que esse capítulo 1, Deus, ele é dividido em 3 itens. Nós temos o primeiro item, Deus, o segundo item, provas da existência de Deus, e o terceiro item, atributos da divindade. E nós vimos que nesse terceiro item nós vamos ter da pergunta número 10 a pergunta número 13, que nós já vimos nos estudos anteriores, fizemos lá as nossas reflexões, e hoje nós vamos dar seguimento à pergunta número 13, quando Kardec disse: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma definição completa dos atributos da divindade. E nós vimos que na resposta dos Espíritos, deixa eu pegar aqui para a gente ver, que os Espíritos disseram que do nosso ponto de vista, sim, porque a gente crê que pode tudo abarcar, mas que existem coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, para quais a nossa linguagem ainda é pobre para poder explicar.
fala que a razão nos diz com efeito que Deus deve ter todas as suas perfeições num supremo grau, porque se fosse num grau menor, teria um outro Deus que poderia ter mais. Então, este é o que seria Deus. Então, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Ou seja, qualquer tipo de imperfeição que a nossa imaginação possa conceber, não se aplica a Deus. Deus está sempre superior a isso. Não cabe nenhuma imperfeição que possamos imaginar ao divino, ao Criador. Vimos que nos comentários de Kardec, ele vai falar desses atributos. Mas ele traz a explicação desses atributos que ele faz aqui como comentário na pergunta número 13, aqui na Gênesis, que é onde nós vamos mergulhar hoje. Então, Gênesis, capítulo 2, Deus, item da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido que só se adquire com a completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí que é Deus. Então, não é dado ao homem ainda sondar a natureza de Deus porque nos falta um sentido. Não temos ainda essa capacidade que só teremos quando atingirmos um grau de perfeição, de depuração enquanto espírito. Então, nós podemos ter uma ideia de Deus, que são os atributos, por isso que a gente diz que não define a totalidade, não sabemos, temos uma ideia de Deus através dos seus atributos. E para que a gente possa compreender melhor, partimos da premissa de que ele existe. Então, nós podemos, através dos atributos que são necessários e que são divinos, daí nós deduzirmos que é Deus. Continuando na Gênesis, sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E por não se terem reportado aos atributos como o farol capaz de orientar, foi que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade, fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Então, de novo, aqui na Gênesis, está reforçando que para que nós possamos ter uma relação melhor com o divino, nós temos que conhecer os seus atributos, porque os seus atributos será o farol a nos orientar na nossa relação com o divino. Porque se a gente não utiliza desses atributos como um farol, a gente cai nos equívocos de achar que Deus é vingativo e a gente diz assim, se Deus quiser, isso vai acontecer com ele. Como assim? Deus vai estar vingando por mim? Então eu vou fazer de Deus um Deus vingativo. Um Deus parcial. Né? Por quê? Porque foi Deus que me fez não entrar naquele avião e cair. Então foi Deus que me protegeu. Deus protegeu a mim, mas não protegeu a todos os outros que estavam no avião e caiu. Então Deus é parcial?
Ele protege a mim e não protege os outros? Então, se nós não utilizamos esses atributos como um guia e a partir da nossa ideia e da nossa relação com o divino, nós não formos batendo com cada um desses atributos, a nossa relação com Deus vai ser enviesada. Ela vai estar equivocada em muitos pontos. Por quê? Em muita coisa a gente não vai entender a onipotência e aí a gente vai achar que vai ter sempre um Deus que pode ser mais forte do que esse. Não é onipotente, então pode ter um que seja mais ainda, mais poderoso. Ou então, não vamos fazer dele um soberanamente bom, porque ele vai ter sempre parcial, vingativo, vai ser colérico em determinadas questões, a ira de Deus. Então, a importância de nós utilizarmos esses atributos que estão lá na resposta da pergunta número 13, quando Kardec faz lá na pergunta e tem todos esses atributos, isso vai ser a lente para nós aplicarmos para a nossa relação com o divino. Continuando agora na Gênese, os atributos. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo que existe. Então, por aí, nós já temos uma ideia de que a inteligência do homem, ela é limitada. A de Deus, não. Ela é suprema e soberana, porque abrangendo o infinito, ela tem que ser infinita. Se a pudéssemos limitar num ponto qualquer, poderíamos conceber que em um determinado momento poderia surgir um outro ser mais inteligente, já que se a de Deus tivesse limite, um que tivesse um limite maior, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Então, a inteligência divina, a inteligência do Criador é suprema e soberana, sem limite, e não tem nenhuma que se iguale. Primeiro atributo. Segundo, Deus é eterno. Isso nós vimos na semana anterior. Isto é, não tem começo e não tem fim. Diferente do espírito, que é imortal, porque foi criado. Deus não foi criado. Em momento algum, em tempo algum. Não teve princípio. Sempre foi, sempre é e sempre será. Então, é eterno porque não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido um princípio, teria saído do nada. Ora, se o nada não é coisa alguma, coisa nenhuma não pode produzir. Então, não poderia ter surgido do nada. Se não surgiu do nada, teria que ter sido criado por outro ser anterior. Porque se foi criado por algo ou alguma coisa. E nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver e assim por diante até o infinito. Então, se a gente pensar num princípio, tem algo que teve anterior a esse princípio para dar origem a esse princípio. Esse algo seria Deus, o Deus. Então, Deus não tem começo e não terá fim. O Espírito tem princípio, mas não tem fim. Diferença. O divino é eterno, o Espírito é imortal. Terceira, Deus é imutável.
Porque se tivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus não acorda de mau humor. Deus não muda. Por isso, as suas leis também são imutáveis. Não sofrem as leis divinas. Lá nas leis morais, no livro 3º, a gente vai ver isso. Das leis divinas ou naturais. São as leis que não mudam, não se modificam com o tempo. Por quê? Porque são imutáveis. Assim é o divino. Não acorda de mau humor. Não tem TPM. Não tem. Porque se tivesse, não haveria estabilidade nas leis que regem o universo. Aí a gente vê de vez em quando o planeta se batendo, né? Uma constelação. O planeta diz, não quero mais ser dessa constelação. Não, enjoei. Tô afim, não, vocês são muito problemáticos. Vão mudar para outra constelação. Então, Deus é imutável. Próximo, Deus é imaterial. Imaterial. Isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. Mesmo a mais pura, a mais quintessenciada. A matéria do puro espírito. Deus. Nem essa matéria pura não define Deus. Porque Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Por mais pura que ela seja, Deus não é matéria. De outro modo, não seria imutável, porque toda matéria sofre transformações, sofre modificações. Nós não sofremos? Não evoluímos? Não temos corpos diferentes? Porque estamos sujeitos a corpos materiais. Se a gente já disse que Deus não muda lá, que é imutável, então não pode ser matéria, porque a matéria sofre transformações. Então Deus também é imaterial. De outro modo, se fosse material, seria mutável. Estaria indo de encontro a um atributo anterior que nós já vimos, que é imutável. Então, é imutável, não sofre mudanças, é imaterial, difere de tudo que nós conhecemos como matéria. Não sofre transformações, porque toda a matéria está sujeita a transformações. Então, já que Deus não sofre transformação, também Deus é imaterial. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Se nós precisássemos, né, de ter uma forma para Deus, ele teria que ser matéria para poder ter forma. Então, se é imaterial, não necessita de forma, porque nós o sentimos pelos nossos sentidos, principalmente o sentido do coração, o amor. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus. A gente não fala assim? Porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termos de comparação para tudo que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um senhor, um ancião, de longas barbas brancas envolto no manto. Tem o inconveniente de rebaixar o divino, o ente supremo, até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí, a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem-no um Deus colérico e ciumento, não vai mais do que um passo, né? Quando, ao invés
de nós nos elevarmos ao Criador, nós o trazemos para a nossa forma. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a gente, ao invés de se assemelhar ao divino, nós pegamos o divino e dizemos assim, tem forma, é homem, tem barba, é um senhor que está lá num trono sentado cuidando de tudo. Nós reduzimos Deus à nossa forma. Ao invés de buscarmos nos aproximarmos dele, nós pegamos ele e colocamos numa forma do humano. Aí, Kardec vai dizer, daí para a gente dizer que ele tem o dedo de Deus, o olho de Deus, que Deus é vingativo, que Deus é rancoroso, que Deus vai olho por olho, dente por dente, vai dizimar inimigo, vai, e a gente sai fazendo e matando em nome de Deus. Né? Então, nós emprestamos aquilo que são as nossas paixões que precisam ser trabalhadas, nós empurramos para o divino, ao invés de nós pegarmos do divino amorosidade, né? Soberanamente bom e justo. Então, nós absorvermos a bondade e a justiça de Deus, nós pegamos as nossas paixões e aplicamos a Deus. A ira de Deus, a raiva de Deus. Aí fazemos um Deus ciumento, colérico e vingativo. Mas continuando, Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, onipotente, poder supremo, poder que nenhum outro se equipara. Se ele não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante até se chegar ao ser cuja potencialidade nenhum outro pudesse ultrapassar. Esse então é que seria Deus. Então Deus tem que ter o poder absoluto, que nenhum se compare, porque se tiver algum que se compare ou que tenha um poder maior, é esse que vai ser o Deus. Então, Deus é onipotente, é o poder absoluto, o poder maior. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide de sua justiça nem da sua bondade. O sol nasce para todos. O sol aquece a todos, ricos, pobres, onde quer que estejam. Isso é justiça, isso é bondade soberana. Não é só bom, é soberanamente bom. Nunca encontraremos bondade igual a de Deus. Justiça igual a de Deus. Por isso que nós não devemos nos afligir quando vemos tantas coisas. Com isso, não estou dizendo que nós não devemos nos indignar. Mas nós não devemos nos afligir no sentido de que esse fato, ato que nos indigna, não vai sofrer uma ação da justiça. Pode até que não sofra da justiça dos homens. Mas a de Deus não se pode escapar, porque é soberanamente bom. Então não vai deixar nenhum dos seus filhos sem acolhimento. E justo. A justiça chegará para todos, para tanto aqueles que sofreram quanto os que causaram. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apoucaria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante
parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a menor mancha preta. Então, quando a gente diz que é absoluto, que é infinito, nós estamos a dizer que aquilo é em sua expressão máxima, não cabendo em nada o seu contrário. Então, se é infinitamente, bom, não cabe em momento algum, em situação alguma, maldade. Se dizemos que é infinitamente justo, não cabe em nenhuma situação. Pode apresentar a que for injustiça. Mas tem tanta coisa que a nossa compreensão não é capaz de abarcar pela nossa visão limitada. Mas isso não quer dizer que interfira na bondade nem na justiça de Deus, porque é infinita. E se é infinita e soberana, em momento algum, em situação alguma, cabe maldade ou injustiça. Isso é o que está aqui na Gênesis. E continuando, Kardec vai dizer: Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mal, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Se é bom, mas de vez em quando algum fato é mal, não é de Deus. Porque quando a gente bate com o atributo, se é infinitamente bom e isso é considerado mal, não é divino, não é do Criador. Não tem a ver com o atributo divino, isso é do humano. Ou isso é de uma compreensão equivocada do humano, mas não é do Criador. É assim que nós vamos fazer o batimento do que é divino, do que vem do divino, batendo em cada um, fazendo cheque com cada um dos seus atributos. Todas as coisas estariam sujeitas a seu capricho e para nenhum haveria estabilidade. Se ele fosse bom, mas não fosse infinitamente bom, soberanamente bom, em algum momento, estou cansado hoje. Então, nós estaríamos sujeitos a seu capricho e não haveria estabilidade no universo. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mal. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade, da sua solicitude, conclui-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mal sem deixar de ser Deus, ele tem de ser necessariamente, infinitamente bom. Infinitamente bom. Infinitamente amoroso. Sempre. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Então, são 7 bilhões e bolinhas de seres. Se não for bom para um, deixa de ser infinitamente bom. Então, é infinitamente bom e justo com todos. Em qualquer situação que nos deparemos, em que acharmos que não é bondade, primeiro, não vem de Deus. Segundo, é a nossa incapacidade de perceber o todo, que nós estamos vendo apenas uma parte,
momento do todo. Então, a nossa visão limitada que está lá, que não temos sentido para compreender a Deus, o divino, é que faz com que atribuímos isso como algo mal e atribuímos isso ao divino. Não. Infinitamente bom. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber esse Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Se ele não for infinitamente perfeito em todos os seus atributos, que falte a perfeição absoluta, pode vir um outro que o tenha. Então, infinitamente perfeito em todas as suas perfeições, em todos os seus atributos, para que nenhum possa ultrapassá-lo. Faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Faz-se necessário que Deus seja infinitamente perfeito em todos os seus atributos, em todas as suas perfeições. Em tudo que ele é perfeito, ele é infinitamente perfeito. Nunca deixará de ser perfeito. Sendo infinito, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Então, todos os atributos do divino, do Criador, de Deus, são infinitos. Não acabam nunca. Não aumentam, nem diminuem. Porque são infinitamente perfeitos, desde sempre e até sempre. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia sempre existir um que viesse e fosse um pouquinho mais perfeito. Este sim passaria a ser Deus. Então, Deus é infinito em todos os seus atributos, em toda a sua perfeição. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus salvo sobre a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais leve diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro. E então, não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir por toda a eternidade o mesmo pensamento, uma mesma vontade, o mesmo poder. Confundidos quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Porque se fosse tudo igual, houvesse dois que tivessem todos infinito, poder e perfeição, eles seriam confundidos com um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, não faria o que o outro fizesse, mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. Então, Deus só pode ser único. A ignorância do princípio de que são infinitas as imperfeições de Deus foi o que gerou politeísmo, a ideia de diversos deuses, de vários deuses, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo de divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos,
retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sobre a condição de que nenhum outro o ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras, por tudo que existe, por toda a sua criação, a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser diverso disso. Nada diferente disso. Inteligência suprema, soberanamente bom e justo, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, infinito em todas as suas perfeições. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal, toda a criação, nessa perfeição absoluta. Esse o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na procura da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem é errado tantas vezes, é unicamente por não se ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com uma só que seja dessas características, um só que seja desses atributos que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Então, qualquer ideia que vá de encontro a esses atributos não pode estar, não pode ser considerada uma ideia verdadeira. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades. Aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessas verificações sem nada sofrerem. Então, é o roteiro para a nossa relação com Deus, é fazer esse checklist, essa checagem com os seus atributos. E se algo for diferente, não tem a ver com o divino, não tem a ver com o Criador. Passa a ser uma ideia equivocada ou uma interpretação equivocada nossa do divino, do Criador. Por isso, tão importante essa pergunta do Livro dos Espíritos. Por isso que Haroldo Dutra vai dizer
que é o número de sorte dos espíritas. Porque no número 13, nós vamos estar sempre na nossa relação com o mundo e com si mesmo. Nós temos que fazer essa checagem. Porque a partir da nossa compreensão do divino, a partir da nossa compreensão de Deus, é que nós vamos poder avançar enquanto espírito imortal. A partir dela é que nós vamos nos livrar das culpas, sem deixarmos de assumir as nossas responsabilidades. É que nós vamos poder nos relacionar com o outro de forma amorosa. Que nós vamos poder, utilizando a nossa relação com o divino como um farol, transformar em nós aquilo que precisa ser transformado e darmos prosseguimento ao nosso processo, ao nosso aprendizado, à nossa escala, para sairmos de ignorantes, porque fomos criados simples e ignorantes, para a nossa destinação final, a felicidade, a perfeição. De simples e ignorante, a perfeição. Da mão dada ao arcanjo, como diz André Luiz. Lindo, né? Maravilhoso, viu? Porque é importante a gente ir para a Gênese. Quanta coisa esclareceu. Maravilhoso. Nós vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem nós vamos dar prosseguimento. Voltamos para o Livro dos Espíritos. Lembrando que nós estamos usando a tradução de Guilhom Ribeiro da Gênese. E vamos voltar na semana que vem para a pergunta número 14 do Livro dos Espíritos. Um novo item. Aguardem para ver qual é. Agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Lembrar que meu nome é Sandra Naira, nós somos o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que é onde nós estamos mantendo os nossos estudos nesse momento, enquanto não podemos estar presencialmente na nossa casa, na nossa instituição. Então, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevem no canal, divulguem para que outros possam estar na próxima semana estudando aqui, refletindo aqui com a gente sobre Deus. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.